sucesso, esquecendo a frustração. Gente, o que é se frustrar? Pô, eu estou frustrado. Algo que não deu certo. É algo que, primeiro, não é prazeroso. Ninguém fala, eu busco só frustração. Ninguém. Portanto, não é prazeroso. Certo? Segundo, é algo que fugiu da minha projeção. Eu projetei algo, deu outro. Ou eu joguei a caneta para pegar na cadeira, pegou no seu olho e furou o seu olho aqui embaixo. Pegou na sua cadeira, pegou no seu olho e furou o seu olho, você ficou cego. Que decepção. A questão é, pô, fiquei frustrado. A ideia é, não sai como a gente planejou. Né? Terceiro ponto, ela causa um dessabor que me leva a voltar atrás, a retroceder. Volta a questão do medo. Com medo a gente retrocede, a gente volta atrás. Então o que acontece? A frustração, ela é vista por todos os lados como algo somente negativo. Mas se for por prazer, a pessoa vai lá e taca de novo para ver se... Vamos pensar o seguinte. A educação precisa de alguém que entenda que a frustração é processo. E que a minha vida será muito mais de frustrações do que de sucesso. E nem por isso eu seria um cara infeliz. Esse é o ponto. E é o mais difícil, talvez. Né? Quer dizer, como ter sucesso mesmo sendo um frustrado? É um nome de livro isso, hein? Como ter sucesso sendo um frustrado? Que interessante a ideia. Né? Quer dizer, a frustração, ela acontece, ela está aí, é da vida, o tempo todo. Pode ser uma frustração momentânea e imediata. A criança quer o Kinder Ovo, o pai fala, não vou comprar essa porcaria, não compra. Pronto, ela vive uma frustração. Agora, saber lidar com a frustração é o primeiro ponto. Porque a frustração vem acompanhada de ódio, raiva e ranger de dentes. Certo? Então o primeiro ponto é saber lidar com a frustração. E segundo ponto, entender a frustração como necessidade de crescimento. Olha só, não tem nada mais prazeroso para o indivíduo que está lá fazendo um exercício de matemática e de repente ele, através das coordenadas do professor, logicamente, chega ao resultado. Por mais que ele não saiba o que fazer com X. Eu cheguei em X igual a 9, e agora? Não, acabou, vamos pro outro. Tudo bem, por mais que ele não saiba o que fazer com X. O interessante é, quando ele chega naquilo, é prazeroso. Só que para ele chegar naquilo, ele se frustrou inúmeras vezes. Ele teve que aprender a lidar com isso. Hoje a gente não, tem cada vez mais pessoas não querendo lidar com a frustração. E aí fingem que vivem no sucesso e querem um caminho que eles acham mais fácil. Então, esse binômio sucesso e frustração é o grande fiel da balança para o que vem antes. O diálogo, a habilidade, a objetividade, as relações humanas e a própria pesquisa. O que é ter uma vida de sucesso? O que é viver uma frustração? O que é ser um frustrado? Então a nossa dimensão de liderança não deve estar associada a um cargo. Os cargos são de chefia. Os cargos são de chefias. Os cargos funcionam dentro de uma estrutura hierárquica que tem um objetivo claro de fazer funcionar isso e aquilo outro. A liderança não passa pelo cargo A, pelo cargo B. Você não dá liderança por delegação. Você não delega alguém à liderança. A liderança vem antes de tudo de alguém que reconhece seus talentos e faz uso deles. Exemplo, o que eu faria com $1 milhão? O que eu faria? Perderia. Eu não sei administrar esse $1 milhão. Agora você dá $1 milhão para o português dono da padaria, ele constrói um império. Com certeza vai montar mais umas 2, 3 padarias. E aí ele vai montar a matriz, as filiais, vai montar a marca. Tranquila. Exatamente. Então, quer dizer, eu não sei o que fazer. Ele sabe, ele tem um talento para o trato comercial que eu não tenho.
A grande questão é essa. Só que não, parece que tudo vai se resolver por aí. É como se a vida fosse uma mega cena. É só tirar sorte grande. Não é, não tem sorte, não tem destino, não tem acaso aí. O que tem é trabalho. E aí vem a questão, sucesso, frustração. A ideia é, caramba, se eu não me sinto bem e já uma pessoa de sucesso, eu já estou com um pé fora da liderança inicial que eu tenho que ter, que é sobre mim mesmo. Se eu não me lidero, se eu não sei me liderar, se eu não sei encaminhar minhas dúvidas, meus problemas e etc., quem fará isso? Pô, mas dá maior trabalho, né? Dá. Pô, mas é muito chato ficar... Pô, mas eu vou... Vai. Ah, então não, prefiro que o outro faça. Por isso que a gente se acostumou, por exemplo, a ser antidemocrático. A gente prefere que venha a lei do que ajudar a formar a lei. Exemplo. O professor chega na sala e fala, gente, ó, vamos fazer uma discussão aí. Ih, não vai ter aula. Porque aula o que é? Conteúdo, informação, cobrança Troca de informação, cola. Né? E aí vem a questão, olha, a gente não está preparado para isso. Um diálogo, uma negociação, mas antes de tudo, olha, primeiro, se a gente analisar o que a gente viu antes, que a gente nasceu numa roleta russa da vida, nós somos os escolhidos, sabe Deus por quê? Estamos aí, queremos viver. Se isso já não é o começo de um sucesso, o que é? Frustrado deveriam estar os meus irmãos que não nasceram. Os espermatozoides que ficaram no meio do caminho. Esse está frustrado. Se tivesse consciência, é óbvio. Não era líder, não era líder. Não só não era líder, como era um péssimo seguidor. E corredor também, nadador. A questão é, E atleta, hein? se isso não é já um sucesso, ou encaminhar-se para o sucesso, o que é? O sucesso só vem depois da vida. Agora é sofrimento. Oh, meu Deus. Gente, quer dizer, parece que a gente cai na infantilidade da razão, que na verdade é o que eu não saí daqui ainda, que é o medo de ter consciência. Porque a consciência gera responsabilidade. A responsabilidade primeira é por mim mesmo. Eu tenho que arcar com aquilo que eu faço. Por isso que hoje a gente nunca viu tanta gente com mais de 30 anos se denominar jovem e morar na casa dos pais. Eu sou jovem. Sugar o sangue dos pais. Quantos anos você tem? Eu tenho 40. Eu sou jovem. Onde você mora? Eu moro com os meus pais. Pô, isso é legal? Não estou dizendo que seja ruim. Mas é óbvio que é um comodismo. Pô, imagina você ter comida, roupa. Caramba, isso é muito legal. Prático, né? Prático. E profundamente frustrante para a formação do indivíduo. Só que ele não percebe isso. Se ninguém fala nada. Talvez ele perceba no leito de morte. E aí a gente volta para o início. Só que olha, o ciclo só vai se fechar aonde ele se iniciou. Portanto, eu só vou ter consciência disso tudo que eu vou construindo se eu continuar permanecendo sempre na ideia de que eu preciso de pesquisas, eu preciso assumir que eu sou um pesquisador para tudo na vida e não só preço para comprar o feijão no mercado. Para tudo. Como pesquisar? É o primeiro caminho. Então, a primeira tarefa seria essa. O grande líder, ele é um pesquisador. Às vezes tem profissional, estou falando por experiência, que ele diz que é líder, ele usa esse título de liderança e transforma como punição para os seus colaboradores, imputando regras e leis que vai até além de leis que afeta até no trabalho, na produção e fere a CLT. Eu falo por experiência. Então ele não é um líder nato, ele quer mostrar o quê? Que tem poder, que tem autoridade, que ele pode machucar as pessoas. Tem não, mas a liderança dele é ilusória, é medíocre. Pessoas assim, tem um livro interessante de um francês, um filósofo francês, se não me engano, do século XVIII, o Etienne de Lavoisier, chamado Discurso da Servidão Voluntária, que ele vai justamente se surpreender que as pessoas aceitam muito fácil a servidão. E ele escreve sobre isso.
E é interessante que ele chama essas pessoas de tiranetes. Tiranex. Eles são doidos para ser tiranos, não têm capacidade de força para tal e se contentam em ser tiranetes. Marionetes dos grandes tiranos, tiranizando os iguais. Deve ser. É porque eu estou comentando, porque O tiranete. existe